tá? Então, na mente de Deus houve apenas um ato. Todas as obras de Deus são conhecidas desde a eternidade. Ou seja, ele não avança passo a passo em sua vontade ou decisão, ele já o fez nos tempos eternos. Deus não toma uma decisão hoje, amanhã ele toma outra decisão e depois assim por diante. Não, Deus já tomou a decisão em um único ato, e isso aconteceu na eternidade. Tá? Então, quando nós dissermos que Deus pensou assim hoje, ele decidiu isso hoje, ele soberanamente decidiu outra coisa amanhã e assim vai mudando, nós vamos ferir o caráter de Deus. Tá? E as Escrituras vão mencionar o decreto de Deus em vários termos empregados a ele, uma variedade de nomes. Abra lá em Salmos agora, Salmos 2:7. Salmos 2:7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Decreto de Deus. Né? O decreto de Deus. Então essa palavra decreto vai aparecer também lá em Efésios, vai falar do eterno propósito de Deus, determinado o desígnio de sua presciência, o mistério da sua vontade, o seu bom propósito. Ou seja, Deus ele decretou todas as coisas nos tempos eternos. Então tudo que acontece, por mais você pode pensar, poxa, aquele terremoto que aconteceu não sei aonde e matou várias pessoas, será que Deus, isso foi ação de Deus ou foi ação do homem? Não, tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus, nada foge ao seu controle. Então nós precisamos começar a conhecer o Deus das Escrituras, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que está no controle de tudo. Um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que decretou todas as coisas na eternidade. Um Deus que não muda o seu propósito. O decreto de Deus é chamado de seu conselho. Por que o decreto de Deus é chamado de seu conselho? Porque isso significa que há plena sabedoria nele. São chamados de sua vontade. Isso mostra que não há nenhum agente externo a ele que possa ter interferido no que ele desejou fazer. Por que é vontade de Deus? Porque não tem nenhum agente externo dizendo o que Deus tem de fazer ou deixar de fazer. Deus não é condicionado a nenhuma ação externa a ele. Ele simplesmente decidiu. Ele simplesmente decretou. Não existe uma vontade alheia a ele que faça com que ele mude o que ele já decretou. E aqui a gente começa a entender porque é perigoso nós fazemos determinado propósito disso ou daquilo, achando que nós vamos mudar aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Achando que Deus vai mudar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, a vontade, isso mostra que não há nenhum agente externo a ele. Ele não estava sob o domínio de ninguém. A ação de Deus, em seu decreto, está de acordo com o seu bom propósito. Toda a ação que Deus toma é porque ele tem um bom propósito. E se Deus é perfeito, o propósito dele também é perfeito, é bom e perfeito. Então a sabedoria está presente na vontade de Deus. Vamos lá para Efésios 1:11.